Olá, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de autenticação e autorização em sistemas web. E nessa aula a gente vai falar sobre o algoritmo Diffie-Hellman, que é um algoritmo para fazer trocas de chaves entre duas partes, né? No nosso caso, a gente está falando aqui de comunicação web, protocolo HTTP, então é a troca de chaves entre duas máquinas, né? Entre o cliente e um servidor, por exemplo. Bom, a troca de chaves de Diffie-Hellman ela é baseada em alguns princípios matemáticos, que a gente não vai entrar nos detalhes aqui, a gente vai acreditar que isso realmente existe, que funciona, né? Não vamos entrar nos detalhes matemáticos. Vou apenas explicar para vocês o seguinte: existem algumas funções que são mais complexas, outras funções são mais fáceis de calcular, e existem algumas funções matemáticas que a gente consegue resolver elas de uma forma fácil, mas a gente não consegue resolver voltar ao estado original de uma forma tão fácil. Por exemplo, se eu falar que 2 mais 3 é igual a x, é fácil, a gente resolve que x é igual a 5. Se eu falar que x mais 2 é igual a 5, ainda é uma forma fácil de resolver que x é igual a 3. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Então, a gente pode falar que o operador de adição, né, o operador mais, é um operador que é relativamente fácil de fazer a operação e desfazer a operação. Tudo bem? Um exemplo bem simples aqui. Agora, pensando em logaritmo, por exemplo. Se eu falar que o logaritmo na base 10 de 1000 é igual a x. Beleza, a gente sabe que x é 3. Agora, logaritmo na base 10 de x é igual a 14. Quanto vale x? É uma operação um pouco mais difícil de reverter. Não é impossível, tá, gente? Eu estou falando que é um pouco mais complexo. E aí existem diversas outras funções que a gente pode dar exemplo, tá? Essas duas foram as funções que eu pensei aqui agora. E tem um outro princípio que números primos também dificultam quando a gente está tentando fazer tentativa e erro. E aí eu vou dar até um exemplo aqui dos números 3 e 17, onde vocês vão ver por que 3 é a raiz primitiva de 17. Eu coloquei uma tabelinha aqui que mostra que, por exemplo, 3 elevado a 1 é igual a 3. E o resto de divisão de 3 por 17 é 3 também. Então imagina aí, é quase não é uma, eu ia falar que era quase uma conta de logaritmo, mas não é não. Mas tem uma exponenciação e tem um resto de divisão. A função de exponenciação e resto de divisão. E é impressionante como que o número 3 ele demora a repetir de novo, quando a gente faz essa função. Porque, por exemplo, a gente vai incrementar o expoente, beleza? De 1 em 1, a gente vai incrementando. Então, 3 elevado a 2, 9. O resto da divisão por 17 é quanto? 9. 3 elevado a 3, 27. O resto da divisão por 17 é 10. E por aí vai. 3 elevado a 4 é 81. O resto da divisão é 13. E reparem aqui que os números não se repetem até que a gente alcance o número 17 lá embaixo. Tudo bem? Então, é por isso que a gente fala que 3 é a raiz primitiva de 17 e isso dificulta em uma operação matemática da gente conseguir achar um padrão. Por exemplo, vamos agora tentar relembrar um pouquinho da aula que a gente falou de chave polialfabética. Ou não, vamos na chave monoalfabética mesmo, lá na cifra de César. Se em vez de simplesmente pegar a letra A, somar 3, B, C, D e fazer a letra A virar D, vamos considerar que nós vamos pegar a letra A e vamos fazer essa operação aqui. Não, para a chave, se bem que para a chave monoalfabética não vai ter, para a polialfabética eu acho que seria mais legal. Para a chave polialfabética a gente vai pegar o número 3, elevar ao expoente, lembra que era IGTI, que era 1, 8, 9, 18 ou 16, não sei, e 8 de novo. Vamos supor que para cada um daqueles operadores a gente faria uma operação dessa. A operação de volta seria muito mais difícil, muito mais complexa. Tá? Então a troca de chaves de Diffie-Hellman é baseada em princípios matemáticos desse tipo. Como que a gente vai fazer, qual que é o passo a passo do Diffie-Hellman então? Isso aqui é só para explicar qual que é o embasamento teórico aí para a gente fazer o algoritmo, tudo bem? Então agora a gente vai entrar na parte do passo a passo mesmo de fazer a troca de chaves com o Diffie-Hellman.
Quando a gente tem o Diffie-Hellman, a gente tem duas partes. Chamei de A e B, tudo bem? A e B começaram ali, eles tiveram uma primeira comunicação ali. Um conversou com o outro e eles trocaram entre eles dois valores. 3 e 17. Deixei esses dois exemplos aí, 3 e 17. E deixei eles no slide de vermelho, porque o que está de vermelho aí é um número público, é um número que alguém pode interceptar. Não quer dizer que interceptou, que todo mundo vai saber, fácil não, mas pode ser interceptado. Alguém consegue descobrir com maior facilidade, tudo bem? Então 3 e 17 é os números que eles trocaram entre eles. E é com esses números que eles vão fazer aquela operação de exponenciação e mod, tá? Mod é a função que dá o resto da divisão, tudo bem, gente? Então, depois que eles trocam esses números, falam, olha, nossos números vão ser 3 e 17, beleza? Beleza. Então, vai ser exatamente aquela tabelinha que eu mostrei no slide anterior, tá? Aí o A vai escolher um número secreto para ele. E o B vai escolher um número secreto para ele também. Então o A vai ficar com o número 15 lá e o B vai ficar com o número 13 lá. São os números secretos que eles escolheram aleatoriamente, do jeito que eles bem entenderam lá. Beleza? O A vai fazer essa operação. 3 elevado a 15 mod 17. O resultado dessa operação, 3 elevado a 15 vai dar um número bem alto. Deixa eu ver aqui, ó. 3 elevado a 15. 14.348.907 e o resto da divisão por 17 vai dar 6, beleza? E o B vai escolher o número secreto 13, vai fazer essa mesma operação e o resultado vai dar 12. Beleza, eles já trocaram os números 3 e 17, cada um ali com os números nas mãos escolheu o número secreto, fez uma operação e chegou a um resultado. Esse resultado que eles chegaram, eles vão trocar de novo. Perceba o seguinte, nessas duas trocas do 3 e do 17, e na hora que eles chegam nos resultados 6 e 12 e trocam essas informações de novo, nenhuma dessas informações é segura ainda, tá? Então, por isso, 6 e o 12 estão coloridos aí de vermelho. Porque, de novo, é um número que eu estou jogando lá para o A. O A está passando o número 6 para o B está passando o número 12 para o A, e ali ainda é uma comunicação não segura. Ou seja, se alguém conseguir interceptar, vai conseguir pegar aquela mensagem ali e interpretar facilmente. Só que aí, o A recebeu 12, o B recebeu 6, e aí com isso eles fazem de novo aquela conta, só que de uma forma um pouquinho diferente, com o número secreto que eles escolheram. E aí vai dar exatamente o mesmo resultado. Olha só, o A vai pegar o 12, que é o resultado lá do B, vai levar a 15, que é o número secreto do A, e aquilo mod 17 vai dar 10. E o B vai pegar o número 6, que era o resultado da conta do A, vai elevar ao número 13, que é o número secreto do B, e o mod 17 vai dar exatamente o número 10. Então percebam aqui que os dois conseguem chegar exatamente no mesmo resultado. E aí a gente está falando de chave simétrica, certo? Quando a gente fala de chave simétrica, tanto eu quanto o receptor da minha mensagem, a gente tem que conhecer a chave. Então dessa forma a gente trocou algumas mensagens aqui, num ambiente não seguro, mas a gente conseguiu chegar numa chave secreta sem passar a chave secreta por mensagem. Conseguiram entender a importância dessa troca de chaves de Diffie-Hellman? Dá para pegar aí? Bom, então, com isso, o A já sabe agora que a chave secreta é 10, o B já sabe que a chave secreta é 10. A partir daí, gente, qualquer um dos dois pode criptografar ou descriptografar uma mensagem e eles vão trocar mensagens seguras entre eles. Olha que legal, um algoritmo bem simples, baseado em princípios matemáticos e operações de exponenciação e resto de divisão. Legal? Bom, obviamente, esse algoritmo pode ser extrapolado, né? A gente pode colocar valores mais complexos e tal, mas isso aí é um exemplo bem básico, bem didático, para a gente conseguir entender a base aí dessa troca de chaves de Diffie-Hellman. E quando a gente faz essa troca de chaves de Diffie-Hellman, além da gente garantir que a gente não vai trocar a chave para ter
menos risco de alguém conseguir capturar essa chave e aí se passar por A ou se passar por B, né? É, a mensagem ela também vai ter tipo uma assinatura. A gente já teve uma aula, a gente falou do token JWT, né? É parecido aqui. O algoritmo de Diffie-Hellman também considera que a gente vai ter uma função de hash e que a gente vai processar a mensagem gerando uma chave hash, um código hash, como se fosse um token, um código ali que representa aquela mensagem. Só que o que acontece? Quem já estudou, quem lembra lá, né? Se por acaso aí vocês fizerem curso de ciência da computação, sistema de informação, alguma coisa desse tipo, e estudarem algoritmos e estruturas de dados, existe a estrutura de dados hash, que funciona com base em funções hash, que é uma função de via única. O que significa isso? A gente pega um valor, um texto, um número, qualquer coisa que seja, passa por uma função de via hash e chega em um valor. Por exemplo, a gente divide por 3, sabe? Vou dar um exemplo simples. Divide por 3. Então, pega o número 3, dividido por 3, 1. Beleza. Pega o número 9, divide por 3, 3. Coisas desse tipo. Então, a gente sempre chega num número depois de passar por uma função de hash. Mas a função de hash não é uma coisa simples, igual eu falei. Divide por 3. Ela é um tipo de função que você consegue passar pela função e chegar num valor e ela não consegue voltar, porque o resultado ele é de tamanho fixo. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que uma função de hash seja a soma dos algarismos. A gente tem um número grande, a gente tem um número 1300. Vamos supor que a minha função de hash é somar os algarismos. 1300 vai dar o valor 4. Mas o que acontece? Se eu pegar o número 2200, também vai dar o valor 4, beleza? Isso não tem problema, tá? Quando a gente está falando de hash, não tem problema. A gente pode pegar duas mensagens diferentes e chegar na mesma função de hash, tá? É raro acontecer, não é comum, mas pode acontecer, porque o resultado é de tamanho fixo. Então a gente vai ter mensagens que podem ser imensas, grandes, gigantes, mas o resultado ele é bem menor e de tamanho fixo. Então não dá, a gente não tem um espaço de representação infinito dentro desse tamanho fixo, entenderam? Bom, e aí existem alguns algoritmos comuns, tipo SHA, MD5, alguns algoritmos comuns para poder fazer esse tipo de operação. Então, é similar ao que acontece lá no token, do JWT, e é um tipo de assinatura que o algoritmo de Diffie-Hellman traz também para trazer mais segurança nessa troca de chaves que acontece entre as partes A e B, entre cliente e servidor, e entre as máquinas, por aí vai pela web afora. Tudo bem? Bom, então com isso a gente fecha um pouquinho dessa parte de criptografia, da parte de chave simétrica. Na próxima aula a gente começa a ver um pouquinho de criptografia de chave assimétrica. Já comentei com vocês, a chave assimétrica, né, é quando a gente tem chaves diferentes, não é a mesma chave, né? Então, quem vai criptografar com uma chave, quem vai decriptografar vai usar outra chave diferente. Beleza? Então, até mais.